Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e que nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e toda a região. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de comentar com vocês alguns assuntos que repercutiram bastante de ontem para hoje. Então, a gente vai falar dessa CPMI que deve ser aberta ou pretende ser aberta para investigar como é que foram essas negociações envolvendo o dólar no dia do tarifaço. A gente vai trazer alguns dados para vocês. Vamos falar também desse imbróglio que está em relação às tarifas, né? Novos capítulos do tarifaço, algumas questões sendo resolvidas, outras não. O Brasil continua na mira com muita indefinição. Então a gente vai comentar tudo isso com vocês e vamos também falar desse vazamento do Pix para tentar tranquilizar vocês de qualquer coisa. Mas antes de tudo isso, vamos passar pela nossa agenda que continua meio morninha, meio xoxa e deve ficar assim até amanhã, porque amanhã a gente tem uma série de indicadores sendo divulgados aqui no Brasil. Tudo que a gente não teve na semana se concentrou na sexta-feira. Então amanhã saem vários dados por aqui, mas hoje tem dados importantes no mundão, tem decisão de política monetária fora do Brasil, tem pronunciamento importante. Então vamos ver o que acontece hoje na nossa agenda, porque às 3 horas da manhã saiu o índice de confiança do consumidor de agosto na Alemanha. Então aqui, né, confiança olhando para frente. Às 4h30 da manhã, na Alemanha também, saiu o PMI composto industrial e de serviços de julho. Só que aqui a medição preliminar, a medição prévia, é quase como se fosse uma prévia do PMI, do índice de gerente de compras desses países. Porque na zona do euro, a gente também tem o PMI composto industrial e de serviços sendo divulgado hoje. Só foi um pouquinho mais tarde, às 5 horas da manhã. E às 8 horas aqui no Brasil, saiu o IPCS Capitais da terceira quadricemana. Ontem saíram os dados de IPCS da FGV mais gerais. Hoje saem das capitais, mas aqui aquele dado semanal, até porque é IPCS, né, Índice de Preços ao Consumidor semanal, da terceira semana de julho. Mas vamos seguir porque tem mais coisa no radar. Teve decisão de política monetária lá na zona do euro às 9h15 e às 9h45 teve um pronunciamento da Christine Lagarde participando ali de uma coletiva de imprensa, falando sobre a decisão de política monetária lá na zona do euro. 10h45, um pouquinho antes do programa começar, foi a vez dos Estados Unidos divulgar o seu PMI, então a gente teve divulgação da S&P Global lá nos Estados Unidos, PMI composto de julho preliminar. E aqui no Brasil, ao longo do dia, tem reunião do CMN, do Conselho Monetário. Então, reunião importante que discute metas de inflação e perspectivas também, que reúne Fazenda, Planejamento e Banco Central. Então, uma reunião importante no radar, mas apesar do Brasil estar sumido na agenda, ontem a Bolsa movimentou e não foi pouco. Diego, bom dia, como é que você está? Conta pra gente como é que foi esse fechamento de sexta-feira. Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Um prazer estar aqui com vocês mais essa manhã. Bom dia para os mercadeiros e mercadeiras de plantão, Bad Dog, Juliana Duarte, Liz Longo, Glas Garcia. Você aqui que a Vaca Cartoneira, diretamente de Caxambu, Minas Gerais, chegou oferecendo um café para gente. Eu já tomei meu cafezinho, muito obrigado. Mas enfim, sobre a nossa bolsa, vamos para o fechamento então. O Ibovespa no dia de ontem teve a maior alta em 3 semanas. Subiu quase 1% e voltou a romper os 135 mil pontos. Ao mesmo tempo, o dólar caiu. A divisa recuou 0,79% e terminou o dia negociada a R$ 5,52. Na semana, o índice acumula alta de 1,49%. No mês, ainda tem uma queda de 2,51%, mas no ano segue positivo, com um aumento de 12,54%. Entre as ações de peso, o destaque fica para Petrobras e Bradesco. Enquanto isso, a Vale andou na contramão com uma leve queda. Agora, indo para o exterior. Lá fora, o clima esquentou. O Donald Trump voltou a atacar o Supremo e a pressionar o Fed por cortes de juros. Empresas ligadas a ele entraram na justiça contra ministros do STF brasileiro. Apesar da tensão, as boas notícias vindas dos acordos comerciais entre Estados Unidos, Japão e outros países asiáticos animaram bastante os investidores.
Diante disso, segundo o nosso portal, os mercados globais operaram em alta. E em Nova York, o Dow Jones subiu mais de 1%. Débora? Vamos lá, vamos entender que história é essa, né? Empresas ligadas a Trump abrindo processos contra ministros brasileiros. O que está acontecendo, né? Parece aquele meme da Turma da Mônica. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei. Uma pena que a gente não separou esse meme, nosso departamento de memes falhou hoje, porque deveríamos ter separado, porque é justamente esse o sentimento que se tem quando se fala de Donald Trump e suas políticas arbitrárias e suas sanções e tarifas também arbitrárias. Você tem, né, o Donald Trump sempre atacando alguém. Então, agora é de STF a Fed, né, de Xandão a Jerome Powell. Todo mundo está sendo atacado por Donald Trump. Donald Trump não poupa ninguém. E aí, como diria engenheiros do Havaí, a gente não tem, né, uma certeza, a gente não consegue ter visibilidade nesse cenário. E isso está gerando um cenário cada vez mais complexo, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. Porque ontem, mais cedo, o Donald Trump voltou a atacar o Jerome Powell, teve uma presença no Fed, foi ali no Fed discutir e resolver coisas e aproveitou para atacar Jerome Powell e pedir redução de juros nos Estados Unidos. Então, a gente já começa o dia com algum ataque. E isso é muito ruim, porque está desestabilizando cada vez mais é ruim para os Estados Unidos, né? Porque está desestabilizando cada vez mais os Estados Unidos e está tirando aquela visão que se tem, aquela visão construída, aquela visão do mercado de que os Estados Unidos são o porto seguro dos recursos. Cada vez que Donald Trump ataca alguém, cada vez que ele ataca uma instituição, quando ele tenta tirar a credibilidade dos outros, ele acaba tirando a própria credibilidade. Então, está começando a balançar essa confiança dos Estados Unidos no cenário internacional. E isso é muito ruim para os Estados Unidos, que estão agora enfrentando uma saída de recursos de lá, que estão buscando outros lugares para buscar ganho. Então, os mercados emergentes estão se favorecendo desse cenário, porque na ausência desse porto seguro, o recurso vai buscar ganho especulativo em outro lugar. E a gente está vendo isso acontecer por ações e atitudes do próprio Donald Trump. Então ele está ali dando vários tiros no pé, né? O que eu sempre falo aqui, karma is a bitch, porque você planta uma coisa e acaba virando contra você. Quem diria que isso poderia acontecer? Inclusive, eu separei aqui, né, alguns pontos para falar com vocês em relação a todo esse cenário que vai ganhando cada vez mais complexidade. Primeiro, em relação a esse embate, a essa treta toda que está acontecendo em relação ao Banco Central dos Estados Unidos, esse é um primeiro ponto, mas aí a gente vai, no desenrolar do dia, a gente vai vendo a situação cada vez pior, né? Parece que o poço sem fundo, quando chega no fundo, não tem fundo mesmo, né? O poço sem fundo de verdade. A gente acha que chegou ali no fundo, mas aí a gente descobre que tem subsolo e aí depois tem segundo subsolo, porque agora as empresas ligadas ao Trump, a Trump Media, acabaram entrando. E aí que eu separei para vocês a notícia, não vou colocar aqui na tela, mas vou ler. As empresas ligadas ao Trump, como a Trump Media, pediram à Justiça americana que envie ao Departamento de Estado os autos do processo que contesta decisões do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal. E aí a gente tem outras sanções que podem ser aplicadas a outros ministros que a gente não sabe quem são. Então, você tem uma ação rolando nos Estados Unidos para que se sancione ministros aqui do Brasil com base nessas decisões tomadas aqui no Brasil que dizem respeito ao Brasil e à nossa soberania. Então você vê de novo, né, Donald Trump tentando interferir do jeito que consegue e metendo o bedelho onde não foi chamado em outros países, tentando sancionar ministros do Supremo. E aí a gente vê que isso é uma forma de pressão. E cada vez fica mais claro que as tarifas impostas pelos Estados Unidos não têm nada de econômicas. Elas têm um caráter político e um caráter de pressão mesmo. Você coloca uma pressão de cima para baixo, você coloca imposições e sanções e coloca tarifas restritivas, você faz com que gere esse clima ruim
né, esse clima de tensão para tentar forçar o país a aceitar as suas condições. Acontece que as condições que estão sendo impostas pelos Estados Unidos vão contra legislações brasileiras, então não tem sentido isso e não deve andar. E por isso que a gente está vendo todo esse imbróglio que não vai para lugar nenhum. Então, muito provavelmente, no dia 1º de agosto, a gente ainda tenha essas tarifas rolando, né? Elas não vão ser discutidas, não vão ser resolvidas, porque o que o Donald Trump quer com sua pressão não vai ser cedido. E porque fere justamente alguns pontos aqui da nossa justiça. Então, você vê essa tensão crescendo cada vez mais e aí tem gente tentando se aproveitar disso a todo custo, né? Ontem o Eduardo Bolsonaro falou, né? Eu vou abrir aspas aqui, não sei se eu tenho aspas dele, mas tem aqui as falas dele, né? Ele disse que Trump poderia tirar o Brasil do sistema SWIFT, né, que é aquele sistema que acaba facilitando as transações financeiras. Ele falou, se o Brasil não ceder, se o Brasil não avançar nessas discussões, o Trump vai tirar o Brasil do sistema SWIFT, tentando colocar um medo, tentando colocar um terror nas pessoas. Já teve especulação também de GPS, a gente sabe que tudo isso é mais blá 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 do que qualquer coisa. E aí, falando de sistema SWIFT especificamente, né, Eduardo Bolsonaro está tentando o que consegue aí de bravata, de ir para frente falar qualquer coisa, justamente para tentar fazer pressão também contra o próprio país dele, né? Que tipo de patriota é esse, né? Gente que gosta de se pintar de patriota, mas está usando bonezinho do MAGA. E aí, isso é considerado por todos os analistas, inclusive, é um completo absurdo, porque não faz sentido, até porque você está colocando o Brasil até em situações que não fazem sentido, porque quem saiu do sistema SWIFT foi a Rússia e o Irã, por questões ali de guerra e de conflitos. Colocar o Brasil nessa cesta não faz o menor sentido e o Trump não tem um poder de tirar ninguém do SWIFT, porque a gente está falando de uma rede internacional de pagamentos. Então não diz respeito ao Trump, além de ser uma coisa injustificável e não fazer parte de nenhuma realidade. Então, se vocês ouvirem alguma fake news em relação a o Brasil vai ser tirado do sistema internacional de pagamentos, isso é balela, isso é pressão, isso é para criar terror, para fazer com que as pessoas fiquem com medo de alguma sanção mais grave em relação ao Brasil. Mas injustificável e fora da realidade. Talvez na realidade paralela de Donald Trump e Eduardo Bolsonaro isso faça algum sentido. Na realidade das pessoas, na nossa realidade aqui, isso não faz. Mas o que eu estou querendo dizer e trazer para vocês é que a gente tem uma situação ganhando uma complexidade cada vez maior, envolvendo outras pessoas, crescendo, né, com essas sanções em relação a ministros do Supremo, de um país tentando meter o bedelho onde não foi chamado e onde não tem nenhum poder para colocar essas vontades. Mas a gente está vendo o Donald Trump meter o bedelho até na Coca-Cola, então ele está tentando, né, pressionar alguns países com as armas que ele tem e vai tentar fazer essa negociação de cima para baixo. Ontem alguns acordos foram firmados, inclusive ele falou que outros países menores que ele considera devem receber cartinhas de 15% a 20% de tarifa e que países que estão batendo de frente com os Estados Unidos devem receber tarifas maiores na ordem de 50%, que é o que a gente recebeu aqui. Então ele deixa um recado bem ali colocado, bem claro, dizendo que se você bater de frente com a gente vai colocar tarifas de 50%. Se você aceitar nossas condições, a gente pode negociar. Países menores vão receber de 15% a 20%. E isso mostra que não tem caráter de balança comercial ou econômicos, mas sim políticos e trazendo inclusive pontos como os BRICS, né, tentando enfraquecer esse bloco e mostrando essas vontades de Donald Trump, que seria que o bloco acabasse, e ele já também falou sobre isso explicitamente, que o bloco não deve durar e que ele vai endurecer também as tarifas e as sanções e imposições a países que se aproximarem dos BRICS, né? Nem os que fazem parte, mas os que se aproximarem.
aproximarem. Então, isso gera um clima de tensão e um clima de incerteza e desconfiança em relação ao próprio Donald Trump. Não só porque ele fala uma coisa e desfala logo em seguida, mas porque esse clima de incerteza não é bom para ninguém, não é bom para os Estados Unidos e não é bom para os outros países. Então, está se gerando cada vez mais uma desconfiança internacional e a perda da estabilidade e da credibilidade do país que ele governa, dos Estados Unidos, que era visto como um porto seguro e está perdendo essa força dia após dia. Então, Donald Trump está plantando aí e ele vai colher coisas muito ruins. Agora, vamos falar de dólar, né? Porque tem tudo a ver com esse assunto de tarifaço. Diego já está lá na redação para atualizar a gente em relação à CPMI que deve ser instaurada, que deve vingar aí depois do recesso do Congresso. Então, Diego, conta pra gente. Kleber Lourenço, aqui no ICL Notícias, provocou uma reação imediata em Brasília. Parlamentares governistas prometem abrir uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, assim que o Congresso sair do recesso. O objetivo é investigar possíveis crimes financeiros, apurar o uso de informação privilegiada e descobrir quem lucrou com essas operações. Segundo o nosso portal, entre os nomes mais citados aparecem corretoras intermediárias como BTG Pactual, Tulet Prebon, não sei se eu pronunciei isso corretamente, e BGC Liquidez, ligada inclusive a Howard Lutnick, que é o atual secretário de Comércio dos Estados Unidos do governo Trump. Parlamentares falam em um possível esquema internacional para desestabilizar o Brasil. Isso é um claro ataque à nossa soberania com ramificações da extrema-direita global, né, Débora? Vamos entender, né, por que é que isso está sendo colocado dessa forma e por que essas negociações devem ser olhadas com mais cautela. Eu já trouxe alguns gráficos para vocês em outras ocasiões, mas eu separei o gráfico das negociações só para vocês entenderem a magnitude do que foi feito e por que isso justifica ou justificaria um olhar mais atento, mais cuidadoso dos órgãos responsáveis. Aqui, ninguém está acusando ninguém de nada, ninguém está falando que teve insider trade, até porque você precisa investigar para falar uma coisa dessa. Então, você não tem como falar que teve ou não teve se você não investigar. O nosso papel aqui é o quê? Reunir dados e pensar, será que isso aqui não é muito atípico para um movimento normal? Será que isso não foge da normalidade, pensando nas negociações de dólar futuro? Quem tem dinheiro para negociar desse jeito? Porque quase 10 mil contratos de dólar futuro equivalem, né, se a gente for pensar no tamanho do contrato, a 500 milhões de reais praticamente. Cada contrato vale 50 mil dólares. Se você está negociando 10 mil contratos, aqui arredondando um pouquinho, você vê que você está lidando, né, com uma negociação muito pesada e que precisa de uma margem para operar, e eu estava até explicando isso no Desperta, você não despende os 500 mil dólares na hora que você aplica, né, na hora que você compra o contrato, na verdade, que você faz ali a sua posição. Você vai tomando ajustes diários, então você precisa de uma margem operacional para isso e margens que garantam essa operação, já que com o movimento do mercado positivo ou negativo, você vai sofrendo ajustes se você mantiver a posição até o final. Aqui no caso a gente está falando de dólar para agosto, então se você mantiver essa posição por um mês, todo dia, conforme as oscilações do dólar, você vai tomando ajuste positivo e negativo disso. E para você entrar com 10 mil contratos em uma ordem só, isso quer dizer que é um agente só operando, você precisa de muita bala na agulha, você precisa de muito dinheiro para conseguir segurar essa operação. Ainda que você não tenha dispêndio ali no momento, você precisa de dinheiro para manter essa operação, já que você vai sofrer ajustes, se negativos, muito ruins, e isso pode colocar, inclusive, o próprio patrimônio da corretora em risco. Então, é uma pessoa que tem muita margem, ou uma instituição, ou uma empresa, que a gente não sabe quem é, que tem muita margem para operar isso. E aí a gente vê esse pico de quase 10 mil contratos ali por volta das 11h30 da manhã, 11h38, para ser mais exata. Depois tem alguns picos, né, entre 11h30 e meio-dia de 4 mil contratos, que é muito menos do que 9 mil, mas ainda assim são contratos mais atípicos de se ver. Não são incomuns, raríssimos. Incomum, raríssimo é ver 10 mil contratos de uma vez, mas 4 mil aparece ali
1, 2, 3 vezes por dia, dependendo da liquidez, dependendo do volume negociado. E aqui a gente está falando de um dia de feriado em São Paulo que já reduz um pouco esse volume e até aumenta esse peso dessas negociações. E aí aqui eu peguei só como referência um outro pico de negociação depois do anúncio do tarifaço, esse aqui de 5 mil contratos. Então a gente vê, né, que teve um pico muito grande e não foram vários negócios, foi um negócio só. Então não dá para cravar, não dá para falar teve informação privilegiada ou não teve, mas o que a gente pode pensar é, isso levanta a suspeita, isso traz uma necessidade de um olhar mais cuidadoso, não porque negociou 10 mil contratos, 4 mil contratos, porque ganhou com dólar, porque ganhar com dólar, todo dia alguém ganha. Todo dia alguém perde com dólar, todo dia alguém ganha com dólar. Negociar 1.000, 4 mil contratos, grandes corretoras e grandes investidores institucionais que precisam se proteger, sejam fundos de investimento, empresas grandes que precisam fazer proteção cambial por algum motivo, ou até mesmo a própria corretora operando com mesa, com tesouraria, às vezes vão ter esse volume e elas vão se posicionar para tentar ali ganhar com dólar ou se proteger com dólar. Então isso não é crime, isso não é uma irregularidade, isso não é errado. Você operar com dólar no mercado futuro não é errado. Você monta uma posição esperando que você vá ganhar com aquilo ou que você vá se proteger com aquilo. O que é errado, e aí isso precisa ser investigado para ver se aconteceu ou não, é você usar uma informação que você recebe antes, e aí é que causa suspeita, porque se fosse num dia comum, alguém operou ali 10 mil contratos para fazer uma grande proteção cambial, ainda ok, né? Mas você operar 10 mil contratos em um dia que logo depois, às 4 horas da tarde, vai ter um grande anúncio que vai mexer com o mercado cambial, pode levantar suspeita. E é essa suspeita que foi levantada. Ninguém está falando que a corretora é responsável, até porque as corretoras, vamos até seguir aí para a próxima tela, as corretoras, elas estão nomeadas aqui porque esses dados são abertos na B3 e quem quiser pode trabalhar com eles também. Mas as corretoras, elas são intermediárias. Então, você precisa negociar ali na bolsa. Eu quero vender uma ação, por exemplo, você quer comprar essa ação, eu não posso vender direto para você, falar, fulano, compra ação de mim. A gente precisa negociar isso num ambiente de bolsa e precisa de um intermediário financeiro, que nesse caso é uma corretora de valores. A corretora, ela pode estar operando para um fundo, a corretora, ela pode estar operando para um grande investidor institucional, a corretora, ela pode estar operando para uma empresa que precisa fazer uma proteção cambial, a corretora pode estar operando entre as suas próprias mesas por gestão de risco. Então, como falei, não tem nenhuma irregularidade e a corretora tem um papel intermediário nessa história. Então, ela vai intermediar o negócio. Não necessariamente ela operou para ela mesma, mas ela foi intermediária desses negócios. Alguém precisou dessa corretora para comprar 9.880 contratos. Alguém precisou da corretora para comprar 4.500 contratos. E aí, quais corretoras foram usadas? Essas aqui que vocês estão vendo, que foram intermediárias. E muitas delas, o BTG, a BGC, a própria Tullet, elas são conhecidas não só por ter um papel maior internacional, principalmente a BGC e a Tullet, mas são conhecidas por trabalhar com esses grandes investidores institucionais. Então, elas operam volumes um pouco maiores. Então, não causaria estranheza isso se não fosse num dia tão importante quanto o tarifaço e com operações muito próximas em horário. Então, isso que começa a levantar suspeita. Ninguém está falando que a corretora cometeu irregularidade ou que você operar contratos e ganhar com dólar é um crime financeiro. Isso nada disso está sendo colocado ou está sendo falado aqui. Mas elas foram intermediárias de algum negócio. Então, se a CVM e os órgãos responsáveis quiserem investigar, elas vão ter que seguir um caminho de investigação e, muito provavelmente, vão ter que ver quem que operou e por qual motivação, né, em qual situação, como é que foi essa operação e tentar investigar se teve ou não algum acesso privilegiado à informação ou não. Pode se ver, né, pode acontecer de ser uma grande coincidência tudo isso, todo mundo operou grandes volumes de contrato num curto espaço, porque todo mundo precisava fazer hedge nesse horário. Pode ser que todo mundo precisava montar e desmontar a posição de fundo que demanda demanda uma quantidade grande de contratos. Também pode ser. Pode ser que uma pessoa tenha recebido alguma informação.
A gente não sabe. E aí cabe justamente aos órgãos responsáveis olhar essas operações, os horários são abertos, se é aberto para mim, é aberto para a B3, é aberto para a CVM também. Então, você chega, né, e começa uma investigação que pode, inclusive, usar outros órgãos, pode usar a Polícia Federal, se isso for necessário, mas a CVM que tem esse papel de concluir ou não se aquela operação foi feita com alguma informação, e aí sim tomar as devidas atitudes necessárias. Então, aqui, né, a gente está falando só que tiveram operações concentradas e que levantam alguma suspeita e trazem essa necessidade de um olhar mais cuidadoso. E esse olhar mais cuidadoso vai ser tomado pelo órgão responsável. E aí entra o papel de alguns parlamentares que também acharam toda essa movimentação estranha e estão investigando ali e devem começar uma investigação e uma apuração disso por meio de uma CPMI também. Então, a gente tem essa situação acontecendo e precisa ser investigada. Se a conclusão vai ser que foi ou não foi, se vai ter alguma conclusão em relação à informação ou não vai, isso não é o papel nosso aqui, isso é o papel dos órgãos reguladores. Mas é importante a gente entender como funciona e entender que dá para ganhar dinheiro, inclusive no próprio dia, para vocês terem noção da grandeza de que negociar 10 mil contratos, 4 mil contratos não é para qualquer um. Então, se foi uma movimentação dessas, foi uma movimentação grande. Pode ser realmente que seja gestão de risco, como também pode não ser. E aí, papel investigativo de órgãos que devem olhar isso. E que bom que estão olhando, porque aí mostra que a gente tem um sistema financeiro que, né, busca prezar por essa equidade de informações que é tão importante em um mercado como o dólar, por exemplo. Não vou devolver, eu ia devolver para a redação para falar do Pix, mas eu acho que não vai dar tempo. Então eu vou aproveitar esses últimos minutinhos de programa para pedir para vocês se inscreverem aqui no iclmercado.com.br, porque está chegando, né? Falta 3 dias aí, já é domingo, que vai acontecer o ICL Eterno. Vai ser um evento enorme aqui no ICL para contar para vocês os próximos passos, o que vem de novidade aqui no nosso ICL. Vai ter novidade no campo do jornalismo, do entretenimento, vai ter novidade no campo da educação. Eu estou super curiosa para saber o que eu ainda não sei, estou acompanhando todas as dicas e continuo sem saber o que vem por aí. Quero descobrir junto com vocês. Então, convido vocês a participarem aqui do nosso evento no dia 27 às 8 horas. Eu também vou estar lá assistindo junto com vocês para saber todas essas novidades. Então, se vocês quiserem se juntar a nós para conhecer tudo isso, e eu tenho certeza que vocês estão curiosíssimos como eu, iclmercado.com.br ou o QR Code que está no cantinho da tela. Aproveita esses segundinhos aí, se inscreve e garanta a vaga aí para ficar por dentro de tudo que vem por aí de novidade. Agora vou arrastar o programa para cima, vou jogar para os nossos vizinhos, para o Rolê ICL, que vem na sequência com o William Deluca e Guga Noblat. E amanhã eu volto com esses novos desdobramentos dessa novela da Tarifa Fatal. Amanhã tem IPCA 15, então vou contar para você o que mexe com o nosso bolso e o que está mexendo com o humor de todo mundo. Um beijão e até lá, pessoal. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!